que acompanha mais um episódio do podcast Mundo Empresarial, que está só começando aqui nos nossos estúdios, trazendo muito conhecimento, muita trajetória de sucesso para você se inspirar aí e a gente aprendendo sempre muitas coisas novas juntos, né? E olha só, eu aproveito para te lembrar que somos mais de 140 mil inscritos no nosso canal oficial do YouTube. Você que ainda não faz parte, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, que a gente valoriza demais a sua companhia. Eu sempre falo isso aqui, né? E olha só, você que é empresário também e quer trazer a sua história aqui para o podcast Mundo Empresarial, fique à vontade, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai amar bater esse papo com você e trazer um pouquinho da sua história aqui, aprender, né, junto com você. E a gente chegando agora, né, no tema, né, de hoje, que vai ser um bate-papo super incrível, né? A gente vai falar sobre a AMP Embalagens, né? Uma empresa que construiu aí sua trajetória no setor de embalagens de papel, atendendo distribuidores. E a gente vai aprender muito agora, entender um pouquinho mais sobre essa empresa com o Antônio Marcelo Prestes, que está aqui, que é CEO da empresa. Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, olá, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui. Prazer é nosso poder bater esse papo com você e aprender junto com você, né? Sobre a AMP, sobre os desafios, sobre toda essa construção dessa história, essa trajetória de sucesso que vocês têm. Para começar, né, o nosso podcast, para a gente entender um pouquinho, comenta um pouquinho para mim sobre o início, né, da AMP. Quem é a AMP hoje? Bom, a AMP Embalagens, ela é uma convertedora de papéis, né? É uma empresa que, desde 2018, ela tem como característica fazer saquinhos de acondicionar pães, né? Sim. E nós começamos esse trabalho porque percebíamos que existia uma necessidade do mercado. O mercado, ele já tem bastante concorrência, já tem várias empresas, mas nós queríamos criar uma empresa, ter uma empresa que fosse focada nos pequenos e médios distribuidores de embalagens, né? E então, a partir dali, a gente começou a sentir essa carência no mercado, começamos a trabalhar, começamos com algumas máquinas, a coisa foi dando certo, nós fomos evoluindo. Eu já tinha uma clientela que eu conhecia, porque eu já havia trabalhado como representante comercial de várias empresas desse segmento e de outros segmentos, segmento plástico também. Uhum. Então, eu já conhecia muitos distribuidores de embalagens. E quando nós começamos o nosso projeto, ficou bem mais fácil a gente começar, né? Eu já tinha um relacionamento com os clientes, né? E já tinha um relacionamento também com fornecedores de papel. Então, a coisa ficou tranquila. E aí, começamos o projeto, foi acontecendo. E hoje, graças a Deus, a gente está numa crescente muito legal. E apesar da crise que se fala que está acontecendo no mercado, a gente está conseguindo se destacar, né? Que bacana, que legal, Marcelo. E conta um pouquinho para mim, assim, para quem está assistindo, né, não conhece a AMP Embalagens, está conhecendo agora, o que vocês fornecem hoje, né? O que vocês fabricam hoje, só para ficar bem claro, assim. Tá bom. Yasmin, assim, hoje a empresa está ampliando o seu leque de produtos. Legal. Né? Nós começamos fazendo os sacos de papéis para acondicionar pães. Uhum. E a gente faz, conforme todas as fábricas fazem, no papel craft natural, que é o papel virgem, no craft branco, num papel semi-craft, que ele é um papel que a gente acaba usando reciclado, né? Mas que tem laudo para ser acondicionado pão, né? Então, quer dizer, a gente usa um produto que pode ter o acondicionamento de pães. E depois disso, nós começamos a ampliar, né? Algumas empresas que nós acabamos adquirindo, essas empresas trabalhavam em outros segmentos. E a gente começou a colocar esses segmentos dentro do leque de produtos que a gente vende para o nosso cliente, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, como é que é o nome, Grazi? Aquele produto que a gente tem lá, Não, aquele dele botar... acoplado, tá? Então, hoje, gente, a gente foi evoluindo, né? Adquirimos algumas empresas da concorrência e, com isso, nós colocamos um leque novo de produtos. Entre eles, nós temos aquele produto que é o acoplado para condicionar frios. Sabe aquele produto que é um papelzinho com plástico? Sim. Você põe o queijo, põe o presunto, né? E depois embala? Então, esse produto até então eu não conhecia. Quando a gente adquiriu essa empresa, a gente foi lá, entendeu o processo. Como eu já tinha o fornecedor do papel, que já me vendia papel para outros produtos, ficou muito mais tranquilo.
E o meu próprio cliente, que eu já vendi o saco de padaria, precisava desse produto também. Então, graças a Deus, foi um produto que a gente entrou muito forte no mercado e estamos crescendo muito desse produto. E agora, mais recentemente, nós adquirimos uma parte de uma outra empresa aí, e a gente está fazendo o papel pintor, né? E o papel mascaramento. O que é isso? Só para o cliente entender. Sim. O papel pintor, quando você vai fazer uma pintura, vai reformar uma casa, você usa ele, você coloca no chão para não respingar tinta, para não cair sujeira. Ele vem com um adesivozinho que você coloca, então fica seguro no piso. Que prático. Né? Protege o piso, não deixa cair a tinta, né? E o papel mascaramento, ele é direcionado principalmente para as pessoas que trabalham com chapeamento, pintura de veículos, né? Que eles usam ao redor do veículo para depois jogar a tinta, pôr a tinta em lugares específicos, né? Então ele embala todo o veículo com o papel mascaramento e depois faz a pintura direcionada conforme ele quer. Entendeu? Então, que legal. Então são esses produtos que a gente está fazendo hoje. Estamos com um projeto para o próximo ano também de entrar com os sacos SOS. O que é esse saco SOS? É o saco fundo quadrado, saco de lanche. Tá. Você pede um lanche lá no iFood, né? Como que ele vem? Ele vem dentro de um saquinho com o fundo quadrado. É um papel com uma gramatura um pouquinho mais grossa, né? Porque tem que ter um pouquinho mais de resistência. E nós estamos nos preparando para isso, para entrar forte nesse mercado também, que é um mercado que hoje está muito carente de atendimento. Que legal. Que bacana, Marcelo. E assim, a gente percebe, então, que a MP Embalagens, ela oferece, né? Ela traz soluções, produtos que são muito necessários, né? Produtos básicos aí do dia a dia, como você falou, né? Que são utilizados demais, são muito necessários, né? E isso é muito bom, porque, como você disse, também falta, né? Tá em falta esses produtos. Então, quem tá procurando, né? Já sabe agora onde adquirir. Sim. Que bacana. E ainda entrando, né, ainda dentro dessa parte do início de vocês, do que vocês oferecem, né? A MP, ela nasceu, né, com o foco em atender aí pequenos e médios distribuidores, né? Como que essa especialização influenciou o crescimento da empresa e a construção desse portfólio atual que só vem crescendo ainda mais? Então, nós criamos a empresa pensando na necessidade do mercado. Partimos disso. Só que o que a gente foi percebendo? O mercado, ele tem algumas exigências de atendimento, algumas exigências de qualidade. E o produto que nós trabalhamos, eu costumo falar que ele é um termômetro do mercado. Por que ele é um termômetro? Se o mercado não está aquecido, o consumo, ele diminui, óbvio. E, consequentemente, a utilização de embalagens descartáveis diminui. Agora, começou a vender mais embalagem, significa o quê? Que o mercado está mais aquecido, né? E a gente percebe que sempre no final do ano acontece isso. Acontece esse aquecimento, e aí é óbvio que o nosso produto, nós trabalhamos com um produto que é uma commodities, né? Então ele depende muito da demanda para ele aumentar ou diminuir, né? E nós, da MP Embalagens, procuramos fazer o quê? Ter um estoque regulador alto, e aí talvez alguns empresários vão falar, poxa vida, mas nesse momento do mercado, você trabalhar com estoque alto não é perigoso? E ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque onde eu compro as minhas bobinas de papel, eles também produzem para outros segmentos de caixaria, vários segmentos. E você pega a partir de junho, julho, agosto, a demanda de papel no Brasil aumenta de uma forma astronômica. Olha. Há tempos atrás eu estive conversando com um amigo meu. Ele é dono de uma grande empresa de papel que produz papel no Brasil, lá de Santa Catarina. E ele me falou o seguinte: Marcelo, se hoje nós aumentássemos 3% da utilização de papel, de saquinho de papel, tanto de lanche quanto de padaria, se nós aumentássemos 3% o consumo no Brasil, nós não tínhamos produção suficiente para atender. Nossa. Por que eu estou falando isso? Porque nós, da MP, a gente pensou assim, bom, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer como a maioria das empresas faz. Pô, eu vou vender para todos os distribuidores do Brasil, vou atender todo mundo, eu quero correr atrás de todo mundo, eu quero vender preço. Não. Não. Nós optamos em atender alguns clientes específicos, clientes que nós temos relacionamento,
E aos poucos a gente foi crescendo. Fomos crescendo de que forma? Através de indicação. Quer dizer, um cliente indicava para o outro, ó, o pessoal lá da MP atende super bem, eles estão preocupados com a qualidade, eles não te deixam sem mercadoria, que isso é uma reclamação dos distribuidores de embalagens, né? Principalmente no final de ano. E o pessoal da MP se preocupa com isso. Então, o que que ele faz? O que que nós fazemos? A gente tem os clientes que a gente atende durante todo o ano, né? E que a gente tenta fidelizar esses caras durante o ano. Por quê? Porque no final do ano, com certeza vai faltar embalagem. Sempre falta embalagem. Já sabe. Sempre falta embalagem no mercado. E aí, o que que acontece? Aqueles caras que são meus parceiros, que eu trabalhei com ele o ano inteiro, eu tenho um compromisso moral de atender eles no final do ano de qualquer jeito. Eu não posso deixar faltar mercadoria para esses caras. Entendeu? Tanto que a gente tem uma regra na empresa que a partir de outubro aí, a gente não abre cliente novo. Porque a gente sabe que tem que atender aquele cara que comprou o ano inteiro e que no final do ano vai aumentar muito a demanda dele. E eu não posso deixar esse cara sem mercadoria. A partir de janeiro, fevereiro do outro ano, a gente começa um novo trabalho de prospecção. Mas tudo sempre assim, ó, trabalhando por regiões. Então hoje, a minha empresa não atende o Brasil inteiro. Ela não atende por escolha dela. Porque ela quer atender bem atendido quem está com ela hoje. Entendeu? Então, atendemos o Grande São Paulo, algumas regiões do interior de São Paulo, a região do Vale. Atendemos alguns clientes específicos em BH, Rio de Janeiro, Mato Grosso, entendeu? Mas sempre assim, é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos. Porque se eu pegar e disser assim, eu quero vender para todo mundo, eu consigo, só que eu não entrego. E aí eu me queimo. Com certeza. Então é melhor fazer esse trabalho dessa forma, mais tranquilo, pausado. E pé no chão. Pé no chão. E vai construindo um relacionamento com cada cliente que você começa a trabalhar. E esse cara vai percebendo, poxa vida, o cara tá preocupado em me atender. Sim. E aumentar, claro, o leque de produtos que eu vendo naquele mesmo cliente. Isso é outra coisa que eu corro muito atrás. Por quê? Eu já sei como aquele cara paga. Eu já sei qual é a necessidade de mercadoria dele, de quanto em quanto tempo ele pede mercadoria, né? Eu já sei se ele precisa de um prazo de a mais. Eu já sei se ele vai querer fazer... Marcelo, eu quero fazer uma devolução assim assado, quero mudar para isso, quero que você me mande assim. Tudo isso. Então, você já conhece o cara. Então, eu vendo para ele o saco de papel para condicionar pães... mix ou semi-craft, vendo o craft branco, vendo o craft natural, vendo o papel acoplado. Agora nós entramos nessa linha do papel pintor, que para eles, pro distribuidor de embalagens, é um novo nicho também. Sim. Porque ele tá indo aonde? Ele tá indo nas casas de tintas, ele está indo nas construtoras, para vender esse produto. É mais um cliente que ele pode prospectar e aumentar o faturamento dele. Sim. Né? O próprio papel mascaramento também é outro cliente que até então eles não visitavam. Que é o cara que mexe com o chapeamento e com a pintura de veículos. Entendeu? Então, verdade. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai correndo atrás, né? Abrange ali, né, várias áreas, né, Marcelo? Como você falou, a área de pintura, como outras também aí, que são extremamente necessárias, né? Para esse papel para pintura, né? Nossa, ainda mais com essa colagem, adesivo, né? Muito prático, porque precisa, né? Não tem jeito. Eu já tentei pintar uma vez uma parede sem esse papel, não deu certo, não. Saí manchando tudo. É verdade. Mas, eu não conhecia, né? Esse papel. E aí você de repente faz um esforço na tua casa. Pô, quero fazer uma casa legal, coisa e tal. Coloca um piso bonito, um piso caro. Aí de repente tá pintando lá, pinga tinta. A tinta é uma tinta óleo, uma tinta esmalte, que é uma tinta muito mais difícil de sair. Com certeza. Sabe? Aí de repente passou o período que você podia ter limpado. Aí gruda, aí você tem que ir lá raspar. Você vai estragar o piso, né? Então, nossa, quer dizer... É uma trabalheira. Você tem que enxergar você tem que enxergar que a gente hoje vive num mundo que as pessoas buscam mais facilidade das coisas. E isso é mais uma facilidade. Tanto que a gente, graças a Deus, esse papel pintor, a gente começou com um projeto pequeno e hoje esse é um produto, por exemplo, que eu não estou conseguindo atender a demanda. Olha. Eu acabei pegando e estou atendendo algumas grandes casas de construção, né? Por exemplo, a Leroy Merlin é uma das clientes que a gente atende em todo o país.
Então, Que bacana. E a demanda é muito grande, Eu imagino. né? Então, e falando, né, ainda desse papel pintor, né, Marcelo, como ele é necessário, né, e importante também, né, para esses momentos de pintar ali, de fazer aquela reforma, né, que pode dar muita dor de cabeça se não tiver esse cuidado, né? Como é importante as pessoas conhecerem esse tipo de produto. Para construção, né? A gente tá falando de pintura, mas assim, ó, se você põe esse papel enquanto você tá rebocando uma parede, por exemplo, respinga muito cimento. E às vezes a pessoa já colocou o piso, cai no piso, se você não tira na hora, depois gruda o cimento para você tirar, é um sacrifício, né? E você acaba estragando o piso. Sim. Então, ele é importante em todos os momentos da obra. Que legal. Claro, uma parte em diante, a parte do acabamento, né? Entendeu? Então, ele é importante. É muito legal. E por isso que tá dando certo. Sim, como você falou, não tem pra quem quer, né? De tanta demanda que tá tendo. Graças a tanto Deus. que tá dando certo, né? A gente consegue ver aí que tá dando certo quando acontece isso, né? Não tem pra quem quer. E assim, ainda falando, né, sobre essa parte também, né, essa importância que a MP Embalagens dá para entrega, para qualidade, né, para essas inovações também, né, pensar sempre em melhores soluções, né, para o mercado, como o papel pintor, é um dos grandes diferenciais, né, da MP. Comenta um pouquinho para mim, Marcelo, sobre quais você considera os principais diferenciais hoje da AMP, dentro, claro, do que a gente já falou um pouco aqui, mas quais que você considera? Ótimo, eu acho que é uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Por quê? Como eu te falei, a AMP nasceu com o intuito de ter qualidade. Isso não significa que eu nunca vou ter problema. Eventualmente eu tenho problemas, como qualquer outra empresa. Sim. Você tem problemas na questão de qualidade, isso é normal. Aí você tem que fazer o quê? Rastrear para resolver esse problema. Sim. Né? Quando você tem uma empresa que você trabalha com seres humanos, o ser humano é falho, não tem o que fazer. Mas nós nascemos com o intuito de ter qualidade. Então, a primeira preocupação que eu tenho, a escolha da matéria-prima. Eu compro um papel só de primeira linha. Então, eu compro papel de grandes empresas como Santer, Lutepel, Irani, Rimasa, né? Eu tenho uma preocupação de ter essa qualidade na compra da matéria-prima. Durante a conversão, a gente tem o processo nosso normal, onde a gente se preocupa muito com a questão da cola e também com a questão do tamanho do papel. E aqui eu direciono para você que está nos assistindo, porque é uma coisa muito interessante de você prestar atenção. O mercado hoje, como eu vendo para distribuidor, para pequenos e médios distribuidores, muitas vezes eles querem comprar preço. E eu estou vendendo qualidade com um preço acessível, com um preço de mercado. Mas eu vendo um padrão de tamanho de papel que muitas vezes o mercado ludibria esse tamanho. Ou seja, você compra um saquinho de papel para colocar 10 pães e quando você vai colocar 10 pães não cabe. Por quê? Porque o cara diminuiu a sanfona, porque ele deixou a bobina menor para ter um preço mais competitivo. E aí o distribuidor da embalagem compra aquele produto que tem um preço menor, né? Porque ele tem menos papel, só que na hora que ele vende para o cliente dele, o cliente reclama. Poxa vida, esse papel aqui não cabe 10 pães. Então, isso é uma coisa que você, distribuidor, tem que prestar atenção. Na hora de você comprar um papel, você tem que prestar atenção na qualidade, se é a primeira linha, e também no tamanho do papel aberto, com a sanfona aberta. Por que eu tô falando isso, Yasmin? Só para você entender como a gente trabalha com commodities. E commodities, o preço ele é balizado pelo mercado, pela demanda. Então, o preço que eu pago dessa matéria-prima e que o meu concorrente paga é muito próximo. Entendeu? Não existe assim uma diferença muito grande. Eu pago 15% mais barato, 10% mais... Não. É 3%, 4%, 2%, 5% de diferença. Então, e todos os fabricantes têm mais ou menos o mesmo custo fixo. Então, não existe como um fabricante fazer mágica. Poxa vida, o cara está entregando um produto num preço tão mais barato que o meu. O que é isso? Com certeza é diferença de tamanho. Porque você compra em quilo. Você vende em milheiro, nós vendemos em milheiro esse produto, mas nós compramos em quilo. Então, isso é um alerta que eu faço para o cara da parte de compras, das distribuidoras, entendeu? Para eles se ligarem a esse tipo de coisa. Outra coisa é a questão da qualidade. Por exemplo, o craft branco que eu trabalho é um craft branco primeira linha.
feito com 30% de fibra longa. Então, isso é uma outra característica que é importante tu entender, Yasmin. Quando você pega um papel para colocar pães, um craft natural ou um craft branco, ele tem que vir com, no mínimo, 30% de fibra longa e 70% de fibra curta, né? Se ele vier com menos fibra longa, ele tem menos resistência e ele fica muito mais fácil de rasgar. Então, quando o padeiro vai colocar o pão, e principalmente os padeiros de origem portuguesa, eles têm aquele costume de colocar o pão e dar aquela torcida. Sim. Quando eles põem o pão e dão aquela torcida e estoura o papel, com certeza aquele papel tinha menos de 30% de fibra longa. Por que que os caras colocam? Por que que o mercado faz isso? Ele coloca menos fibra longa. Ela é mais cara. Entendi. Então, você coloca, para baratear o teu preço, para te ficar mais competitivo no mercado, você coloca 20% de fibra longa e 80% de fibra curta. Só que você tem um material mais frágil. Então, tudo isso a gente observa, né? Tudo isso é uma coisa que a gente leva em consideração na escolha do produto, na compra do produto, na hora de fazer o produto, né? Então, isso está nos diferenciando no mercado. Claro. Enquanto todo o mercado caminha para o mesmo lado de cada vez mais ir diminuindo o saquinho de papel, eu mantenho o meu tamanho, que é o tamanho padrão, que sempre existiu no mercado. Sim. Então, esse é um dos diferenciais que a gente enxerga. Sim. Perfeito. Não, e um diferencial que com certeza, né, faz muita diferença, né, Marcelo? É esse olhar, né, que a MP tem para manter a qualidade, né? Trazer inovação, né? Ser competitiva no mercado, mas manter a qualidade, né? Porque valoriza esse tipo de coisa que você disse, né? Porque aí acaba o barato sai caro, né? Exatamente. Na hora de torcer ali o papel vai rasgar, vai ter que pegar outro, né? E pode rasgar de novo, e aí é onde o barato sai caro e não compensa, né? Por isso Exatamente. que... E toda essa qualidade, né, oferecida pela MP Embalagens, ela também fideliza os clientes, né, Marcelo? Eu imagino que quem está acostumado com a qualidade da MP, difícil mudar, né? Fora a questão da entrega também, né? Que vocês têm essa priorização, né, da entrega, até na questão de novos pedidos, você falou, né? Que outubro ali, vocês já estão, né, fechando ali, e aí só no ano que vem para novos pedidos, para vocês conseguirem segurar essa demanda, principalmente de fim de ano, né? Isso faz muita diferença. Com certeza faz. Hoje, uma das grandes reclamações dos distribuidores é o tempo que se demora para entregar o produto. Então, o cliente, vou te falar assim o que os meus clientes falam, que eles têm algumas... Porque o meu cliente, ele compra de mim e compra do concorrente também. Porque ele não pode ficar na mão de uma fábrica só. E eles estão certos, porque se um dia der um problema na minha fábrica, eu vou acabar não entregando mercadoria para ele, ou o concorrente. Então é importante ele comprar de mim e do concorrente. Mas o que acontece? E eles sempre me falam isso, Marcelo, quando eu compro do teu concorrente, geralmente eles me pedem de 60 a 90 dias para entregar a mercadoria. Você, Marcelo, de 5 a 7 dias está entregando a mercadoria. Nossa, que diferença. Então, por que eu faço isso? Eu trabalho com estoque lá na frente. Então, se você for lá na fábrica, eu já trabalho com estoque. A hora que o cliente pede, eu já tenho boa parte do pedido dele pronta. Se não tiver tudo já pronto. Aí é uma questão só de organizar a rota, organizar o caminhão e eu entrego rapidamente para ele. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem. E você falava anteriormente sobre a questão do saquinho, da qualidade. Sim. Nós nos preocupamos com a qualidade e isso fideliza o nosso cliente, que é o pequeno e o médio distribuidor de embalagens, mas fideliza também o cliente do nosso cliente. Já aconteceu casos do meu cliente falar assim, poxa vida, Marcelo, eu acabei tirando o teu produto de linha, comprei o produto da concorrência porque estava mais em conta, e quando eu comecei a entregar com meus clientes, o pessoal reclamou, poxa, eu não quero esse papel. Eu quero aquele outro papel cabia todos os pães, aquele outro papel tinha resistência, aquele outro papel eu dava o giro, aquele que eu queria dar, e não estourava. E o cliente acaba falando, poxa vida, Marcelo, vou ter que voltar a comprar com você, cara. Não vai ter jeito, acostumou com a qualidade, né? Faz parte do jogo, isso faz parte do negócio, entendeu? Porque o cara que tá comprando, é claro que ele tem o direito de buscar preço também.
Porque hoje no mercado que a gente tem, onde as margens estão muito apertadas, e o nosso produto, que é um produto que é considerado um gasto para o cliente, ele é um gasto para o cliente, o comprador quer reduzir ao máximo o custo, entendeu? Sim. Só que é importante, e aí, novamente eu falo para o comprador de embalagens, você tem que ter essa preocupação de reduzir preço, reduzir custo, mas em primeiro lugar tem que pensar na qualidade. Porque às vezes o teu cliente, o cara da padaria, ele acaba trocando você como distribuidor por outra distribuidora em virtude da qualidade. Então isso eu te falo, Yasmin, porque eu enxergo muito forte todo dia isso. Vários clientes me falam, poxa vida, cara, pô, você é fogo aí, Marcelo. Cara, você falou pra mim que o cara que não ia dar certo. Eu falo, cara, você tem que fazer o que é melhor pro teu negócio. Agora você tem que enxergar se você não tá só comprando preço. Tem que brigar por preço? Tem, normal. Mas preço, só preço, sem qualidade, a coisa não anda. Você tem que ter qualidade. E você tem que ter o quê? A certeza da entrega do teu produto. Num prazo reduzido. Porque senão você começa a fazer o quê? Você começa a ter que estocar muita mercadoria porque você não sabe quando o teu fornecedor vai te atender. Entendeu? Sim. Sim, é realmente algo muito importante, né? E assim, Marcelo, no mercado, né, tão competitivo, né, como o de embalagens, como a gente vem conversando aqui, quais decisões você acredita que foram fundamentais para garantir qualidade constante e manter também a confiança, né, desses distribuidores? A primeira coisa que eu enxergo é você precisa ter parcerias. A parceria boa é aquela parceria que alguém te entrega um produto de qualidade, você paga por aquilo e você recebe aquilo, né? Então, eu costumo fazer parcerias muito fortes com as indústrias de papel. Certo. Então, para você ter uma ideia, há tempos atrás tem uma gigante chilena, que hoje eu acho que ela já é brasileira, a BO Paper. Essa empresa, ela trabalha com papel de alta gramatura. Ela quis entrar no mercado com papel de baixa gramatura. Todos os testes, todas as pesquisas de laboratório, tudo que eles precisavam fazer no Brasil, eles usaram a minha fábrica para fazer. Então, quer dizer, eu fiquei aberto para eles a tudo isso. E nós desenvolvemos na época um papel, que era um papel que nós até denominamos o nome dele de Craft Prime, que foi um sucesso. Que legal. Foi um papel que estourou, todo mundo gostou daquele papel, com alta resistência. Era um papel que não tinha muito produto químico, ele era bem in natura, sabe? A celulose bem in natura. Só que aconteceu, nesse período, aumentou muito a demanda por papel de alta gramatura por causa que o consumo de caixas aumentou. E as caixas se utiliza papel de alta gramatura. E a BO Paper optou por parar com esse papel e trabalhar só com esse papel de alta gramatura. E aí a gente parou com esse papel, mas aí colocamos outros papéis no mercado. A gente desenvolveu fornecedores. Eu tenho um outro parceiro meu de negócios, de longa data, e ele sempre fala, pô, Marcelo, sempre que eu venho aqui, você tá em reunião com algum parceiro desenvolvendo um novo fornecedor. Então, eu tenho essa preocupação de sempre estar buscando fornecedores para você ter qualidade, preço, e não ficar na mão de um só fornecedor. Entendeu? E outra, nós temos commodities, o nosso produto é commodities, então a gente tem que ter essa preocupação sempre também de comprar bem, porque se eu não comprar bem, eu não consigo vender bem, né? Perfeito. E além dessa empresa, a gente fez parcerias com a Forest Paper. A Forest Paper também é uma grande empresa do mercado, que ela desenvolveu um produto, e esse produto foi um diferencial que nós entramos, que é o tal de Ambicraft. Ambicraft, o que é? É um papel, é um craft natural, com alta resistência, esse é feito com 100% de fibra virgem. Mas essa fibra, ela é oriunda da onde? As aparas que sobram do processo quando se faz aquelas caixas de Tetra Pak, sabe? As caixas de leite. Sei. Então, a Klabin faz esse tipo de caixa. Quando as aparas que sobram, quando se faz o recorte lá, eles têm que dar um fim. E aí existe uma empresa, que é a Forest Paper, que retira essas aparas. Ela tem um processo, eu conheci esse processo lá em Telêmaco Borba, que faz a separação do plástico, do alumínio e da celulose. Olha. Então, o plástico eles dão um fim, né, ecologicamente correto. O alumínio, outro fim ecologicamente correto. E essa celulose,
nós transformamos em bobinas para fazer o papel Omicraft. Que legal. Tanto que o nosso papel Omicraft, ele tem uma impressão nele lá que a gente colocou que fala assim, ó, já fui uma caixinha de leite. Que legal. Então é a tal da economia reversa, né? Sim. Então a gente está fazendo isso. Isso é um negócio legal. Quer dizer, você tem um produto de alta qualidade. Sim. E que acaba ficando num preço um pouquinho menor, né? Reduzido. E nos torna mais competitivo no mercado, né? Com certeza. E isso o que foi? Também uma outra parceria que a gente desenvolveu com essa empresa chamada Force Paper, né? Assim como outras parcerias. Hoje nós temos uma parceria forte que a gente está desenvolvendo com uma empresa chamada Rimasa também, que ela não era desse segmento e que nós trouxemos ela para esse mercado. Que bacana. E essa preocupação eu tenho, né? E sempre eu tô, claro, mantenho os antigos parceiros. Eu vou citar aqui, por exemplo, uma Lutepel, que é um grande parceiro nosso de longa data, que a gente sempre está trabalhando com eles. Nunca deixei de trabalhar com eles. Em vários momentos, quando a gente teve dificuldades, eles sempre estiveram conosco. Então, a gente tem que ter a parceria, claro, né? Aqui eu te falei só de fornecedores. Sim. Agora, eu vou pro lado do cliente. A gente tem uma preocupação muito grande em atender o cliente, em ver a necessidade dele, em ver como que está, inclusive, a parte de vendas deles. A gente tem alguns clientes, nós não temos uma força de venda tão grande, assim, nós não temos vendedores na rua. Tá. Os meus concorrentes têm 30, 40 vendedores. Eu tenho 4, 5 vendedores. Só que o que acontece? Eu faço um trabalho com os vendedores do meu cliente. Uhum. Tem uma distribuidora X lá que é minha cliente, eles têm 100 vendedores da rua, vendendo o produto deles. Eu levo esses caras para uma sala deles lá mesmo, lá na empresa deles, e eu faço um treinamento com esses vendedores. Para eles saber o que falar com o dono do comércio onde eles vão, o dono da padaria, o dono do mercado, o dono da mercearia, para eles poderem vender o produto. Sim. Então, isso que eu tô te falando, desses diferenciais, por exemplo, do Omicraft, eu falo para eles. Então, o que é isso? Eu tô preparando o meu cliente, eu uso a força de venda do meu cliente, eu dou o treinamento do meu cliente. E muitas vezes a gente faz, claro, premiação para os vendedores, uma motivação para eles correrem atrás, né? Então, assim, dessa forma, a gente está conseguindo fortalecer aquele cara que é meu parceiro. Que bacana. São estratégias, né, Marcelo, que vocês vão ali pensando para sempre ter o melhor resultado, né? Dentro também ali das inovações, das pesquisas que vocês fazem. Até você entrou num ponto bem interessante, né? Quando a gente fala de produtos, embalagens, produtos de papel, a gente entra muito nessa questão de sustentabilidade, né? E achei muito bacana isso que você falou, né? Dessa caixinha de leite, né? Que já fui uma caixinha de leite. Isso é muito legal e é muito positivo. Eu acredito que é muito bem aceito, né? Como que é essa aceitação, assim, a esse viés, né, da MP Embalagens também para sustentabilidade? Esse é um dos principais focos que nós temos. Eu recebi vários convites para entrar em sociedades de empresas da área de plástico. Eu optei por não entrar. Uhum. Por quê? Porque eu entendo que o papel, a tendência do papel, da embalagem de papel, é cada vez aumentar mais. Sabe? Quer dizer, nós estamos buscando hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente está vendo aí esse monte de problemas de ciclone, de problemas da natureza, de aquecimento. Quer dizer, nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, né? Com certeza. E uma das preocupações que a gente tem, o que é? Você ter um produto sustentável. O papel é sustentável. O papel é biodegradável. E quando você pega e pega um produto que era para ser uma para, que não sabia qual era o fim dela, e você transforma num saquinho de papel com alta resistência, isso é um negócio muito legal. Muito. O Omicraft, ele foi aceito de uma forma assim, que a gente não esperava. A gente não esperava a aceitação que ele ia ter. E teve. E a coisa foi crescendo, e nós fomos abrindo o mercado com esse papel. E esse papel, na verdade, ele abre as portas para nós em novas empresas. Quer dizer, eu atendo um cara aqui em Belo Horizonte que enxerga esse papel, vê que ele tem um preço melhor e que tem uma qualidade tão boa quanto os outros crafts naturais. Esse cara quer saber quem vende esse produto. É a MP Embalagens. Aí ele entra em contato conosco.
Legal. Aí, claro, a gente vai observar se lá na região já não existe um outro cliente que eu tô atendendo, porque eu também procuro não... claro que a gente não consegue administrar o mercado, mas eu procuro não vender para empresas muito próximas, para não dar uma competição... uma competição em que se brigue só por preço, entendeu? Então a gente tenta administrar isso. É claro que a gente não consegue 100%. O mercado é muito grande e eu não consigo mandar no meu cliente. Eu não posso dizer para ele, Claro. vende aqui, não vende ali. Cada um comprou, pagou, ele vende onde ele quiser. Mas a gente tenta administrar algumas coisas nesse sentido, entendeu? Para evitar conflitos. E o Ambicraft, é como eu te falei, a coisa aconteceu de uma forma que nós não esperávamos. Que bacana. E graças a Deus ele está crescendo muito, é quem está fazendo abrir mercado, a gente está expandindo com os pés no chão, preocupado sempre em não deixar aquele cara que já está conosco há anos sem mercadoria, mas estamos expandindo. É isso. Tanto que a gente tem um projeto aí de aumentar um pouquinho mais a nossa capacidade de produção, né? Então hoje nós temos uma capacidade efetiva aí em torno de 350 a 400 toneladas por mês, né, de produto. E estamos fazendo investimento em maquinário novo, com o intuito de aumentar ainda mais a qualidade, a velocidade da produção, né, para poder dar o atendimento para o cliente, né? Então, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa boa vindo aí. Muita novidade. Muita novidade. E vamos entrar um pouquinho mais fora do mercado ainda. Que bacana, Marcelo. Quero aproveitar rapidinho para mandar um recadinho aqui para você que está assistindo. Falando aí, né, em qualidade, quero aproveitar para te lembrar que a Convenção é um patrocinador aqui do nosso podcast, né? O Grupo Convenção, ele fabrica refrigerantes, cervejas especiais, energéticos e muitos outros produtos que não podem faltar aí na sua casa. Então, se você for fazer uma festa, for brindar, comemorar, garanta os produtos Convenção, que você vai estar garantindo qualidade e também aquele gostinho do interior, porque a Convenção é daqui de Itu, daqui do interior de São Paulo, então você não pode perder essa oportunidade. Fica aqui um recadinho importante para você, tá bom? Dando continuidade, Marcelo, a AMP, ela acredita que vai além de fornecer produtos e busca ser parte também estratégica do negócio do cliente, né? Na prática, como que essa filosofia se traduz no dia a dia da empresa? Eu costumo dizer o seguinte, apesar de eu vender embalagem, eu vendo atendimento. Primeira coisa que a gente tem que vender é atendimento. Verdade. Atendimento, relacionamento, ou seja, entender as necessidades do cliente, entender, porque cada cliente está em determinado local do mercado. E lá naquele local existe um tipo de necessidade, em outro local existe outro tipo de necessidade. Então você tem que entender o cliente, entender o que ele precisa para alavancar a venda dele, né? Geralmente quem me procura já tem uma empresa estabelecida, já tá no comércio, já tá vendendo, mas a gente entra com o intuito de fortalecer esse cara. E aí vem aquilo que eu te falei ali antes, que é o cliente que tem 100 vendedores, por exemplo, eu faço um treinamento com essa equipe, né, um treinamento motivacional, ensino a mexer com o produto, ensino os diferenciais do produto, até premiações a gente faz, mas o cliente, por exemplo, que tem uma lojinha, também, a gente vai ensinar a equipe que atende lá dentro, explicar o que é o produto. A gente tem esse mecanismo e nós temos pessoas para isso, né? Treinar o meu cliente para vender o meu produto, né? E isso independente do tamanho. Qualquer cliente nosso, a hora que ele precisar, a gente vai lá, conversa, explica, ensina, né? Porque a nossa ideia, o que é? O nosso produto, eu vendo para um intermediário que vende para alguém. Então, ele é o meu vendedor. Esse cara que eu tenho que fortalecer. Esse cara que eu tenho que dar conhecimento para ele. Exatamente. Entendeu? Perfeito, Marcelo. Eu acho que é uma sacada muito importante, né? Que a AMP tem essa noção, né? De pensar em tudo isso, né? São vários detalhes, né? Mas que são importantes, né? E quais são, você acha, assim, os principais desafios do setor de embalagens hoje? Seja em matéria-prima, logística ou demanda. E como a AMP se prepara para responder a esses cenários? Matéria-prima. Matéria-prima, se acontecer um aumento do consumo, falta matéria-prima. A nossa matéria-prima, como ela é vendida no Brasil e fora do Brasil, conforme aumenta o dólar, ela acaba sendo mais exportada.
diminui o dólar, o pessoal acaba querendo vender no próprio país. Então nós temos essa preocupação constante. Opa, deu uma crise em tal lugar lá, vai mexer no dólar, vai mexer o dólar para mais? Vai aumentar? Opa, vamos já se precaver. Vamos ter que comprar um pouquinho de estoque, conversar com nossos fornecedores para ver se eles vão manter a venda no Brasil. Já aconteceu casos de alguns fornecedores, eu não vou citar nome, há muitos anos atrás, eles venderam mais de 70% da produção deles para fora do país. Nossa. Quando o dólar baixou, o nosso mercado já tinha preparado outros fornecedores. E eles perderam um bom mercado aqui internamente. Demoraram muito para recuperar. Então, isso é um perigo que existe. Matéria-prima. Outra coisa que eu enxergo, a tendência normal e natural do aumento do consumo de papel em tudo que é tipo de embalagem. Né? Nós temos hoje embalagens, por exemplo, de isopor, temos embalagens plásticas. E a tendência é que vá diminuindo o consumo desses produtos e vá aumentando o papel. Claro, hoje a gente sabe que o papel não consegue assumir muitas coisas por causa do custo. Por exemplo, antigamente quando você ia numa rede de mercados, quando você ia no mercado fazer compra, você saía de lá com um saco cheio de compras, não é verdade? Uhum. Era o saco SOS. Então você pegava, punha as compras lá e saía com aquele saco. Depois daquilo entrou a sacolinha plástica. A sacolinha plástica entrou para tirar o papel do mercado. E tirou do mercado, das pontas das gôndolas dos mercados, nos caixas. Só que assim, hoje está acontecendo um movimento reverso. Ele só não acontece mais forte porque o custo do papel ainda é muito maior que o custo do plástico. Então, para você fazer 100 milheiros de uma sacolinha, é muito mais barato do que fazer 100 milheiros do saco de papel para você colocar no caixa do mercado. Mas essa juventude que está vindo, esse pessoal que está crescendo hoje, os nossos jovens, eles já vêm com uma outra mentalidade. Verdade. Eles já vêm com uma outra cultura. E essa cultura, o que é? Uma cultura da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com a natureza, com o aquecimento global. Então, são jovens que vão exigir de quem eles vão comprar, que esse cara tenha um comprometimento com a questão do sustentável. Então, eu enxergo que o mercado que sai na frente, a rede de mercado que sai na frente, com os sacos de papel lá na gôndola, lá no caixa, lá no caixa, esse cara sai da frente. Entendeu? Com certeza. Mas tem o custo. Hoje em dia se compra sacolinha em São Paulo, por exemplo, sei lá, poderia se pagar uma parte do saco de papel, outra parte o mercado fornecer, eu não sei, eu tô chutando aqui. Mas porque aí o mercado também tá com a preocupação de sustentabilidade. Claro. Porque o cliente dele vai exigir isso. Sim. Quem está vindo... E a gente sabe que se fala muito em pesquisas que as mudanças que acontecem hoje, daqui para frente, elas são muito mais rápidas do que acontecia muitos anos atrás. Então, muitos anos atrás, para você ter uma mudança cultural, por exemplo, demorava 60, 70 anos. Hoje, em 5 anos, se muda toda a questão cultural. É muito rápido. É muito rápido. Muito. Então, essa preocupação, eu acho que o pessoal tem que ter. Que legal, seria uma ótima opção, né, assim, e realmente eu acredito que os mercados já estejam mesmo pensando nisso, né, Marcelo, pensando aqui junto com você, né, com o que você disse, é algo que precisa ser visto mesmo, né, e que você, né, como ali, né, CEO da MP Embalagens, já tá ali de olho, né, já tá prevendo que isso pode acontecer, o que vai ser ótimo, né, pro setor de embalagens, porque vai aquecer ainda mais, né, o mercado de vocês. Com certeza vai aquecer o nosso mercado. O mercado que sai da frente com isso vai demonstrar que está preocupado com a questão de sustentabilidade, e isso com certeza vai fortalecer a marca dessa rede. Então tudo isso a gente tem que pensar de forma estratégica. Por isso que eu falo, a gente tem que, as empresas de forma geral, elas têm que pensar não daqui a um ano, sim, não daqui 2 anos. Elas têm que enxergar e ter um planejamento no mínimo para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Que é o planejamento estratégico. Sim. Que a maioria das empresas não tem, mas teriam que ter. Quer dizer, daqui 10 anos, o que o meu público vai querer? Perfeito. Ele quer um produto de qualidade, ele quer... Beleza, mas ele quer o quê? Ele quer que tenha um apelo de sustentabilidade, um apelo de... E aí,
Aí vai do cara que tá à frente da rede de mercado, do cara que tá à frente da empresa, ter essa visão, buscar informação, tentar entender esse mapa que vai se desenhando e que vai te dando pelo menos pistas do que pode vir pela frente. Nós não podemos garantir que vai acontecer isso ou aquilo. Ninguém pode garantir isso. Ninguém é guru a esse ponto de dizer, vai acontecer isso ou aquilo. Mas a gente enxerga pistas do que está acontecendo e tendências do que pode vir a acontecer. Perfeito. E a gente tem que se preparar para isso. E já vai se preparando, né? Com certeza. Quem tem essa visão, né, já sai na frente, né, Marcelo? Com certeza. Já vai se preparando, já vai entendendo melhor o mercado, né? E falando, né, dessa parte ainda, né, de clientes e tal, eu acho que depois, principalmente da pandemia, né, Marcelo, houve um aumento, né, da entrega de alimentos, né, de pedidos, né, de vários tipos, né? Desde hambúrguer até tudo, né? E todos esses pedidos, eles são entregues, na maior parte deles, né? Em sacos de papel, SOS. né? Isso. E houve um aumento que continuou, né? Porque virou, assim, na época da pandemia, era uma realidade, era uma necessidade do momento. Mas hoje a gente percebe que acabou virando algo normal, né, para todas as pessoas. Então, eu acredito que aumentou muito, né, esse mercado para esse tipo Olha de... só, duas coisas que eu te falo nisso. Primeira, mudança cultural. Você vê que aconteceu um evento, que foi essa pandemia, um evento catastrófico, terrível. Mas com esse evento, ocorreu uma mudança cultural muito forte. Sim. Quer dizer, as pessoas não tinham tanto o costume de consumir através de delivery. E hoje é normal você consumir através do delivery. Muito. Isso é a primeira observação. A segunda observação, e muito bem observada por você, é o seguinte. Até aquele período antes da pandemia, existia um consumo X de produtos de papel. E esses sacos de lanche quase não se consumia. Verdade. Tanto que você comprava uma máquina de SOS, ou sei lá, uma 020, eu tô falando termos técnicos, mas quem tá escutando, que conhece, sabe, você comprava por 200 mil. E ninguém queria comprar. Quando deu a pandemia, faltou máquina. Não. E as máquinas passaram a custar mais de 1 milhão. Olha. E não tinha máquina. E não tem máquina. E ainda hoje, o pessoal está comprando máquina. Claro, hoje estão importando da China, porque as nossas máquinas são obsoletas. Temos 2 fabricantes do Brasil, 2 ou 3 que eu conheço, que tem tecnologia, são bons também, mas tem muita gente que está importando da China também. Por quê? Por causa da demanda. Ali naquela época da pandemia, houve um estouro. Tanto que nós paramos a fábrica e pensamos, agora o que a gente vai fazer? Paramos a fábrica, falei, pessoal, nós vamos ficar em casa. Dali 2 dias eu tive que ir ligando para um por um dos funcionários. Gente, vamos voltar aqui que entrou um pedidinho. Dali 4 dias, gente, entrou mais outro pedido. Dali uns dias eu comecei a ligar para o meu fornecedor. Eu preciso de mais papel. Eu não estou dando conta do que está entrando de pedido. Olha. E aí o meu fornecedor da época falou assim, Marcelo... eu não tô conseguindo atender você. Mas por quê? Não, porque esse fornecedor que eu tinha, eu vou falar o nome dele aqui, a Novac, quem tá nos assistindo conhece a Novac. A Novac, eles têm 2 plantas industriais que faz caixaria também. Aí um dos donos, que é o Marcelo Novac, me falou, ele me chama de Xará. Xará, não leva mal, cara, mas assim, ó, poxa vida, as minhas fábricas aumentou muito a demanda de caixaria, cara. Nossa. É muita caixa, o pessoal, todo mundo consumindo pela internet, consumindo pelo Mercado Livre. E ali foi um estouro essas marketplaces, e foi ali também, né? Porque as pessoas não saíam de casa, mas elas queriam consumir, elas queriam viver, elas queriam fazer alguma coisa. Então, aumentou muito os marketplaces, aumentou muito o consumo das caixas, o consumo dos sacos delivery, porque todo mundo queria esses lanches, e as fábricas não tinham papel. Nessa época é que eu comecei a desenvolver com aquele pessoal que eu te falei antes, da Biopaper, aquela empresa chilena. Sim. Por quê? Porque eu cheguei aí lá no Marcelo Novac, da Novac, num período que você andava nas estradas, os postos tudo fechado, tudo parecia um deserto, uma coisa, né, que chegava a dar medo de você andar. E eu peguei o carro e fui lá, porque eu pensei, poxa vida, eu tô tendo um monte de vendas aqui e eu não tô conseguindo matéria-prima.
esse não era um privilégio só meu. Esse foi o privilégio de todas as fábricas faltar matéria-prima. Porque não tinha. Porque quem tinha matéria-prima, o preço começou a subir. E aí eu fui nesse rapaz, no dono da Novac, e falei, pô, Marcelo, eu te pago mais, cara, quanto que é? Aí ele olhou pra mim, bateu nas minhas costas, me deu até hoje, falou, Xará, cara, por que eu vou te vender um produto aí que eu te vendo a R$5 o fator quilo, se nas minhas fábricas, eu tô vendendo pras minhas fábricas a R$10 o fator quilo? E não tô dando conta. Caramba. Então, pra você ver, você colocou 100% em cima. Nossa. E aí eu entendi ele. Ele era empresário, ele tinha que pensar no negócio dele. E realmente, estouraram. E aí nós estouramos e todas as fábricas de embalagem de papel começaram a crescer. Por quê? Porque a demanda era muito alta. Foi crescendo novas empresas, surgindo empresa aqui, surgindo empresa ali, sabe? E foi uma loucura. Graças a Deus, a partir dali, a gente deu uma decolada muito grande. Que bom. Só que o que a gente fez em relação a alguns concorrentes? Que era uma preocupação que eu sempre tinha. Opa, nós estamos conquistando cliente, estamos atendendo um monte de gente. Vamos administrar esses caras. Porque é muito mais caro você conquistar um novo cliente do que você manter um cliente que você já tem na casa. Philip Kotler. Então, quer dizer, e aí a gente tem que ter essa mentalidade. E nós tínhamos isso, e nós buscávamos isso. E até hoje, isso é uma das nossas premissas. Vamos primeiro manter o cara que nós temos em casa. Esse cara tem que ser bem atendido. Vamos buscar novos? Vamos. Mas esse cara que tá aqui tem que ser bem atendido. Entendeu? Valorizar, né? Quem já tá ali com vocês. Exatamente. Perfeito. A pandemia da Covid-19, ela veio, né, transformando tanta coisa, né? E não era algo previsto, né? E nem de nenhuma forma. Mas essa parte do delivery realmente, né, foi um boom gigantesco que até hoje a gente vê... Continua. Se manteve, né? Foi algo que virou realmente normal, né? Do dia a dia, as pessoas se acostumaram, né, com isso. Mas, de certa forma, né, isso foi bom para o setor de embalagens, né, para o setor, porque realmente, né, alavancou aí vocês e trouxe mais oportunidades para o setor, né? E, assim, para falar ainda assim da MP, qual que é o foco de clientes hoje de vocês, Marcelo? O nosso cliente, como eu te falei lá no começo, é o pequeno e o médio distribuidor. Tá. E agora estamos entrando em alguns grandes distribuidores também. Mas entrando com muito cuidado. Claro. Por quê? Com muito cuidado? Porque eu sei que ele demanda uma compra bem maior. E aí eu tenho que ter uma preocupação com o atendimento desses caras. Eu tenho que ter uma preocupação com a questão dos prazos, né? Porque eu vendo a questão do prazo. Então, se eu vendo que eu entrego em 7 dias, em 8 dias, eu tenho que entregar nesses dias, né? Então, eu tenho que administrar o meu estoque sempre que entra um cliente novo. Atendemos redes de mercado? Atendemos padarias? Atendemos. Atendemos de que forma? Através dos nossos distribuidores. Legal. Então, eu atendo grandes redes de mercado hoje, faço todo o material personalizado para eles, da logomarca deles, através dos nossos parceiros de negócio. A gente faz muito o broker, né? Que porque o cliente a rede de mercado, por exemplo, ela precisa dos créditos de impostos. PIS, COFINS, ICMS, né? E às vezes fazer a venda pro meu distribuidor vender pro mercado, fica um custo fiscal e tributário muito alto. Então a gente faz o broker, que é uma venda com a minha nota fiscal direto pro mercado, né? Tá. Onde o meu distribuidor participa como o cara que vai fazer a logística, que vai fazer o atendimento, que vai vender, entendeu? E aí a gente faz um acerto ali para ele ganhar uma comissão. E tá dando certo. Tem dado certo. Que bom. Tá ótimo. E hoje vocês estão, né, em Guarulhos, né? Ali do ladinho de São Paulo. Comenta um pouquinho para mim, né, sobre a estrutura hoje da MP, sobre a equipe também, né, que faz tudo isso acontecer, né? Até parte da equipe veio aqui, tá acompanhando o podcast com a gente aqui dentro. As meninas estão aqui, né, de olho em tudo, fazendo algumas gravações. E comenta um pouquinho então, Marcelo, sobre essa equipe, a MP, sobre também a estrutura que vocês têm hoje. Nós hoje, se você quisesse fazer uma pesquisa lá dentro da empresa, e eu não precisava nem estar perto, faça uma pesquisa lá e coloque assim, ó, quem quer sair da empresa? Qual funcionário quer ser desligado? Qual funcionário não quer mais trabalhar aqui? Eu vou te dizer assim, bem tranquilo, que os 95% não iam querer sair. Olha só, isso é ótimo. Por quê?
A gente criou uma empresa, e é uma empresa bem familiar, onde a preocupação é o cliente. E todos trabalham com isso. Todos trabalham preocupados com o cliente. Nós trabalhamos da seguinte forma: nós somos iniciativa privada, ou seja, a gente busca ter lucro, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação social. Entendeu? Então, somos uma empresa que gera lucro, mas que, na medida do possível, vai repartindo com as pessoas que estão lá dentro. Ou seja, de que forma? A gente busca ter um salário bom para os funcionários, a gente busca ter todos os incentivos que o próprio sindicato pede que a gente dê e algumas coisas a mais. Então, o cara que trabalha lá vai ter a cesta básica, vai ter o plano de saúde, que isso aí o sindicato nem pede, mas nós colocamos, vai ter o vale alimentação, vai ter o salário, vai ter a possibilidade de fazer hora extra, né? Então, a pessoa que entra lá, e eu até brinco com isso, porque tem várias pessoas que vêm falar comigo: poxa vida, seu Marcelo, eu trabalhava lá no Nordeste, eu ganhava X por mês, um trabalho muito difícil. Eu vim pra cá, tô ganhando 6 vezes mais. Olha sabe? só. Então a gente enxerga isso. O pessoal nosso, a equipe de vendas, a equipe de atendimento, todos têm um salário e são comissionados. E as comissões muitas vezes triplicam o salário. Então tudo isso são coisas que a gente se preocupa para quê? Para que essas pessoas enxerguem que a empresa está crescendo, que nós estamos crescendo, mas que eles estão crescendo também. Então, isso é uma preocupação social que a empresa tem. Eu diria que isso aí é uma espécie... Faz parte do endomarketing nosso. Perfeito. É um endomarketing, porque a gente se preocupa com o nosso público interno também. Legal. O público interno estando feliz, ele vai atender bem o cliente, as meninas vão ligar para o cliente sempre feliz, sempre preocupadas em atender o cliente, mesmo que às vezes o problema que o cliente está trazendo é um problema que, poxa vida, tão simples, mas elas têm que ter o foco em resolver. O pessoal que faz a entrega, os motoristas, os ajudantes são todos meus, a frota é minha, eu já cheguei a terceirizar e eu voltei, terceirizar seria bem mais barato. Mas quando você tem a tua frota e a tua equipe de entrega, você consegue ter o pessoal na mão. E você consegue administrar o atendimento deles no teu cliente. Então, quando eu vou entregar a mercadoria do meu cliente, o cliente sempre me liga: poxa vida, a tua equipe é muito gente boa, o pessoal muito educado, o pessoal me ajudou aqui, sabe? Isso ajuda a vender. Demais. Então você tem que ter... Por isso que eu te falo, você ter a tua equipe, eu não tô falando mal da terceirização, não é isso. Só que da terceirização, eu não podia administrar se o cara tá atendendo bem ou não o meu cliente. Verdade. E muitas vezes eu perdi o cliente, poxa vida, veio o cara aqui nervoso, bravo, jogou a mercadoria e foi embora. O que não acontece quando é a minha equipe. Exato. Porque a minha equipe sempre está preocupada em atender o cliente da melhor forma possível, né? Eles trazem feedbacks para mim: ó, Marcelo, eu tive tal cliente, eu percebi que ele está comprando muito mais produto do concorrente do que teu. Pô, isso é legal, isso é normal, porque eu tenho um feedback e eu sei, bom, então eu tenho que agir com esse cliente. Tem alguma coisa que eu estou errando nesse cliente, né? E todos ali dentro sabem que tem que vender para o cliente. O cara da produção sabe que ele não pode errar, porque a gente corre o risco de perder o cliente. Claro. Todos ali. Todo mundo... A nossa empresa, ela foi construída preocupada com o cliente. Você tem um RH que é preocupado com o cliente. Você tem um setor de vendas que é preocupado com o cliente. Um setor de produção que é preocupado com o cliente. Todos os setores são preocupados com o cliente. Na verdade, o que ela... Na minha visão, claro. O que alavanca a empresa é a venda. Claro. A venda é o coração do negócio. Se você tem a venda, você estrutura a produção, você estrutura a logística, você estrutura a parte de produção, você estrutura a parte de compras, tudo. Tudo. Mas se você não tem a venda, você não tem nada. Verdade. Então tudo começa nisso. E esse é o nosso foco, é a nossa preocupação. Com certeza. Eu acho que as empresas que têm esse olhar, né, Marcelo, como a MP Embalagens tem para a equipe, né, para esse desenvolvimento interno, é extremamente importante, né, porque faz com que a equipe realmente vista a camisa da empresa, né, e represente a empresa de verdade, né, não esteja ali só para, né, para cumprir um horário, para ganhar ali, né, o salário, mas realmente ali preocupado, né, mas porque ela vê que a empresa também está valorizando a mão de obra dela, né? Com certeza. É mútuo, né? Para eu desligar uma pessoa hoje é muito difícil. A gente
trabalha com a pessoa 1, 2, 3, 4 vezes tentando, mudando de setor, primeiro porque tá difícil mão de obra hoje em dia. Tá muito complicado você achar mão de obra, e você achar mão de obra comprometida, tá mais difícil ainda. Verdade. E depois que você treina essa pessoa, para você perder, aquilo ali é um prejuízo para você. Então, assim, teve uma situação uma vez que uma colaboradora minha veio pedir para mim para ser desligada. Que estava insatisfeita. Uma menina que trabalhava comigo, que já tinha um conhecimento muito grande. Ela falou, olha, eu quero ser desligada nesse momento, estou com outro projeto, coisa e tal. Mas aí você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Sim. E eu percebi que, na verdade, ela estava insatisfeita, não era com isso. Tinha algumas coisas, de repente, da vida pessoal que estavam deixando ela nervosa, triste, alguma coisa. E aí você tem que ter o feeling, a sensibilidade. Aí ela falou, olha, Marcelo, eu quero ser desligada, não quero novos projetos. Só que eu pensei assim, puxa vida, como é que eu vou perder essa menina? Ela me ajuda muito. Aí eu pensei, bom, vamos conversar um pouquinho, vamos entender o que está acontecendo. E aí na conversa, a gente foi batendo papo, foi conversando. Eu falei alguma coisa da empresa? Não, não é da empresa. É alguma coisa do teu salário? Não, não é isso. E aí eu comecei a colocar, você já parou para pensar que hoje você tem um plano de saúde, a tua família tem um plano de saúde, a tua mãe, tua filha, que você tem uma escola boa, que você não de repente não estivesse trabalhando conosco, talvez não teria condições. Sim. Você tem o teu apartamento, você tem o teu carro, você tem a tua independência. Mas tudo bem, se você quer ser desligada, não tem problema. A gente desliga, não tem problema. Sem problema nenhum. Aí eu percebi que ela titubeou um pouco, ela ficou assim, eu falei, faz o seguinte, pensa até amanhã e aí tu me fala. Aí no outro dia ela falou, você é um encantador de cobras. Não, de serpentes. Encantador de serpentes. Serpentes. Mudou de ideia. Mudou de ideia. Tá trabalhando que bom. Comigo. E que tá bom. Aqui agora, tá aí com a gente. Olha só que legal. Que bom, que bom. Aí é importante, né, o funcionário, o colaborador que percebe que é valorizado, né? É muito difícil realmente sair da empresa, né? E essa questão de rotatividade é tão importante porque realmente gera muito prejuízo, né? Sim. Você mandar uma pessoa embora, ter que contratar outra, fazer todo o processo, né? Às vezes a pessoa não dá certo, aí de novo, é complicado demais, né? É realmente muito complicado. E, Marcelo, olhando para o futuro, né? Assim, quais são os planos da MP Embalagens para ampliar a atuação, capacidade produtiva ou novas soluções que atendam aí, né, às necessidades do mercado? Então, uma das coisas que a gente quer é entrar forte nessa questão do saco SOS, né? Legal. Que é uma demanda que o mercado vem me cobrando isso muito forte, né? Já existem empresas que atendem, só que, claro, que o grande problema é a questão do prazo. Esse produto, as empresas chegam a pedir 90 dias para entregar, entendeu? Então, quer dizer, é algo que o ano que vem nós vamos ter que entrar muito forte. Certo. A bobina pintor e a bobina mascaramento também são 2 produtos que nós começamos agora e que nós queremos alastrar um pouquinho mais o mercado, mas para isso também eu estou investindo em máquinas, porque o que eu tenho de máquina já esgotou, já não consigo mais entregar os pedidos, então a gente já está buscando mais máquinas nesse sentido, né? E a ideia é manter a qualidade. A ideia é sempre focar no cliente, na qualidade. Eu quero ter preço também, mas eu não quero que o meu cliente só cobre preço. Porque se ele quiser comprar só preço, aí eu não vou conseguir atender ele. Entendeu? Então eu quero que ele compre preço, sim, um preço justo de mercado, mas compre a qualidade, compre o atendimento, compre a preocupação minha com ele, para eu estar junto com ele, para eu ajudar ele a fazer o negócio dele crescer. Sim. Porque eu cresço conforme o meu cliente cresce. Perfeito. Então a ideia é basicamente essa. Perfeito. O cliente precisa saber que está comprando ali qualidade, né? Isso. Não é só o preço, né? É a questão lá do saquinho de pão, né? Que você roda. É verdade. E que barato sai caro. E Marcelo, assim, saindo um pouquinho, assim, mudando um pouquinho de assunto. Quando a gente tá conversando aqui, às vezes você fala uns tools, assim, né? Conta pra mim, né? Sobre você, assim, sobre o Marcelo. Você sempre trabalhou com isso? Como que foi a sua trajetória para chegar, né, nesse mercado de embalagens? Não. Na verdade, eu sou gaúcho, né? E sou gaúcho, eu tô há 17 anos em São Paulo. Legal. Eu acho que eu não tenho mais sotaque. Eu pesquei algumas coisinhas aí. Ele só acha. Mas as pessoas falam que eu ainda tenho um pouquinho de sotaque, né?
Quando eu vou para o Rio Grande do Sul, o pessoal fala que eu já não tenho mais sotaque do Rio Grande do Sul, que eu tenho sotaque de São Paulo. Então, na verdade, hoje eu perdi um pouco da minha identidade. Acho que misturou. E outra, eu convivo muito também com o pessoal do Nordeste. Então, eu peguei um pouco de sotaque nordestino, um pouco de sotaque de São Paulo. E um pouquinho de gaúcho também, né? Sim, misturou tudo. Misturou tudo. Mas assim, eu sou de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E a minha formação é comunicação social, publicidade e propaganda. Que legal. Fiz uma pós em marketing e fiz um mestrado. Não cheguei a concluir o mestrado em administração estratégica de negócio. Que legal. Só fui nas aulas, mas não escrevi a tese. Escrevi 2 linhas. e parei por aí. E aí, lá no Sul, comecei com uma produtora de vídeo. Nós tínhamos uma produtora de vídeo. Depois nós acabamos virando uma agência de publicidade. Olha só. Né? E para aquela região onde eu estava, que era interior, nós chegamos a ter uns 40 colaboradores conosco. Claro, era um negócio exaustivo, cansativo. Você não tem feriado, você não tem dia... Todo dia você tá trabalhando, né? Você não tem horário. Puxado. Mas aí depois surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu vim com o intuito de trabalhar com um negócio chamado crédito de carbono. Acabou não dando muito certo, mas aí depois disso eu precisava sobreviver, né? E aí eu comecei a entrar nessa parte de embalagens como representante, peguei algumas empresas para representar em distribuidores e fui criando uma teia de relacionamentos. Legal. Né? E fui construindo isso, fui guardando isso para mim e eu falo o seguinte, que hoje eu tô com 48 anos. A gente tem Pelo pouco tempo que eu tô aqui em São Paulo, 17 anos, eu me considero um cara que tem um network muito poderoso, com fábricas, com clientes, com... É forte, eu consigo manter o relacionamento, eu faço o relacionamento e mantenho isso. Que bom. Porque amanhã ou depois eu vou fazer negócio com aquele cara, eu vou precisar de alguma coisa dele, ele vai precisar de alguma coisa de mim. Isso é muito importante, entendeu? E eu valorizo muito essa questão do network. Que bacana. E aí, hoje tô aí, trabalhando. Que legal. Que Lutando. legal, Marcelo, lutando, na luta, né? E até essa parte, né, essa questão da comunicação social, né? A comunicação, ela é a base, né, para qualquer negócio, para tudo. Então, quem se comunica bem, tem aí um leque de opções, né? Tem. E com certeza, mesmo que você não esteja atuando realmente, né, nessa área, com certeza faz diferença aí no seu dia a dia, né, na parte de relacionamento, né? A comunicação ajuda demais, né? Ajuda muito. Para tudo. Pra tudo. Até a forma como você vai conversar com um colaborador. Isso é uma coisa que para mim é muito forte. Por mais que eu esteja muito bravo, eu tento. Às vezes eu até posso perder um pouquinho o controle, isso é normal do ser humano. Sim. Mas a gente tenta sempre manter o respeito, claro, com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor, com todo mundo. Independente do nível social, independente de onde, em que patamar aquela pessoa esteja, sim, você tem que ser ser humano. Você tem que saber ser ser humano, você tem que saber conversar com as pessoas, você tem que saber tratar as pessoas. E dessa forma você constrói relacionamento e parece que as coisas acontecem. É interessante isso, né, cara? E eu gosto disso. Eu gosto de ter relacionamento com as pessoas, independente de quem aquela pessoa seja, qual posição ela esteja. Que legal. Não interessa isso pra mim. O mais importante é você ter amizade com as pessoas, ter relacionamento com as pessoas. Isso bacana. É legal. Muito legal, Marcelo. É isso mesmo. E assim, né, a gente conversou aqui sobre vários assuntos, né, Marcelo? Tem alguma coisa mais, assim, que você acha importante falar, que você não falou? De repente, deixar uma mensagem que você ache bacana? Na verdade, assim, a gente está começando um projeto novo aí, que é de expansão da empresa. Legal. E nesse projeto, a gente vai buscar alguns clientes novos, né? Não consigo atender todos. Às vezes, algumas empresas me procuram e eu acabo dizendo, cara, eu não consigo te atender aí na tua região porque eu tenho que formar carga, alguma coisa assim. Mas dentro desse projeto, pro ano que vem, nós pretendemos aumentar pelo menos 40% a nossa capacidade produtiva. Legal. E isso acontecendo vai abrir um leque para eu buscar novos clientes. Sim. Então, o recado que eu falo é assim, gente, eu estou me preparando para atender vocês da melhor forma possível. Eu só vou procurar vocês quando eu tiver a capacidade real de atender, né? Então, mas nós estamos indo, nós estamos nos preparando, nós estamos afiando o machado.
Não dá para entrar na floresta e querer cortar as árvores sem afiar o machado primeiro. Exato. Então hoje nós estamos afiando o machado e vamos procurar você, meu amigo. Fique tranquilo. Um abraço. É isso aí. Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por todo esse bate-papo. Foi muito bacana, né? Muito enriquecedor. Tenho certeza que quem está assistindo curtiu muito também, aprendeu muito junto aqui com a gente. Eu aprendi bastante. Eu sempre falo que aprendo muito aqui com os podcasts, Legal. né? Porque são áreas diferentes, né? São setores diferentes e tem muito sempre a agregar. Muito obrigada, viu? E sinta-se à vontade para sempre voltar, bater um papo com a gente. Eu agradeço a você, agradeço ao mundo empresarial, agradeço a equipe. E é um prazer. E sempre que puderem convidar a gente, aí a gente vai estar disposto a vir aqui. Perfeito. Obrigada. E obrigada a você também, que está sempre acompanhando aqui os nossos podcasts, todos os nossos conteúdos, né? Lembro você que somos mais de 140 mil inscritos no YouTube. Se você ainda não faz parte dessa família, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, né? Para não perder nenhum conteúdo e continuar aprendendo aqui junto com a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio.